ouvir a voz do Salvador. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Como a gente está lendo Gálatas na sequência, a gente passa e lê esse texto para falar só o que a Bíblia diz, tá? Não tem nada para ser acrescentado aqui. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. As pessoas que são mais próximas de mim sabem que eu estou vivendo um período complicado, porque eu sou muito mole, né? Eu assumo mesmo que sou mole. Essa semana teve um irmão aí que eu achei engraçado, porque ele falou para a esposa dele, ela estava querendo levantar de madrugada para fazer academia, e ele falou assim: cara, mas por que tem que ser de madrugada, 5 horas da manhã? E ela disse assim: porque a gente tem que aproveitar o dia, e tem muita coisa para fazer. Ele falou: mas caramba, tem tanta coisa assim para fazer? Ela falou: tem. Ele disse assim: se você ficar com esse negócio de ter um monte de coisa para fazer, tu vai ficar igual o pastor Luiz, cheio de problema. Tem um monte de coisa para fazer, cheio de problema. Eu sou desse jeito, assim, né? Porque acontece um negócio, aquilo vira um troço na minha cabeça, assim. Eu fico pensando a vida, quero modificar tudo, quero mudar tudo. E eu tenho uma amiga muito especial, uma pessoa muito querida minha, que está bem doente. A doença dela, a gente tem, só se Deus resolver fazer um milagre. E ela tá vivendo aqueles dias bem complicados, assim. E eu acompanho e o marido dela está muito triste, os filhos estão tristes, e eu estou muito triste. E essa semana eu fui visitá-la no hospital, e ela cuidou bem de mim, ela me consolou bem, ela falou bem comigo, e eu saí de lá melhor. Eu fui lá bem derrubadinho, mas eu saí de lá bem melhor, com uma vergonha, porque eu pensei: meu Deus do céu, eu fui para consolar a mulher, ela que me consolou, porque nós tivemos a oportunidade de parar para conversar um pouco sobre essa coisa assim, de que a gente pode chegar num instante que nós estamos diante da morte, e esse estar diante da morte talvez seja a coisa mais assustadora para o ser humano, e eu, graças a Deus, nunca vivi isso ainda. Eu já estive diante da morte dos outros, né? Mas a minha até agora, graças a Deus, não. Algumas pessoas aqui andaram resvalando aí, né? Gentil, Moisés, né? Andaram resvalando aí, com as motos da vida, com os problemas de saúde. Mas essa minha amiga, ela sabe que pode ser uma questão de semanas, de meses, mas ela sabe que não é uma coisa muito comprida, a não ser que haja um milagre ali. E a gente pensa: caramba, pode ser que em algum instante eu chegue diante da morte. E aí, diante da morte, o que é que me resta? O que é que me sobra? Quando é aquele instante que eu olho para dentro de mim e penso: tem que ter alguma coisa, e nesses dias que eu estou nessa angústia, eu começo a rever a vida e repensar a vida. Essa semana a Del até chorou comigo, porque eu fiquei pensando assim: tudo que eu tinha para fazer eu já fiz também. Eu estudei, casei, gerei filhas, agora tem neto, aí eu vou fazer o que mais para frente? Eu não quero ser rico, não quero ser grande, não tenho projeto nenhum para nada, eu não tenho nenhuma coisa assim. Aí a Tawana esse dia falou para mim assim: pai, vocês mais velhos existem para poder ajudar os mais novos a fazerem, vocês estão aí para orientar. Aí eu fiquei pensando assim: caramba, pode ser, de repente eu entendo que eu fico aqui agora para poder ajudar os outros a fazerem, porque eu não vou fazer mais. Aí uma irmã estava em casa, aí
colocou a mão lá junto com o marido, assim, colocou a mão, estava eu, ela, Adel, e aí falou assim, ó, cara, eu não sei o que você vai fazer da tua vida, mas a gente ainda precisa muito de ti, então dá o teu jeito de ficar aí. Aí eu falei, tá vendo, ó, muito legal isso, né? É muito legal, mas é assim, os outros precisam de mim, o que eu vou fazer? Então, aqueles questionamentos que a gente para poder olhar e pensar assim, eu existo para quê? Já que eu vou morrer? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui? E aí a gente para e vê o apóstolo Paulo conversando com a igreja da Galácia, dizendo assim, gente, vocês precisam entender a essência da sua fé, para que vocês possam viver segundo a essência da sua fé, não preso às coisas que eram do passado, mas que vocês possam entender toda a dimensão do que é o existir. Vocês precisam entender que esses aspectos da fé é que dão o sentido da existência, mas vocês precisam entender, porque se vocês não entenderem, vocês vão viver igual os judaizantes que estão tentando deturpar a fé de vocês. E aí eu fiquei lendo esse texto, estudando o texto e pensando, caramba, nós precisamos parar um pouco para pensar, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Por que você está aqui? Aqui na igreja nós não somos de milagres, aqui na igreja nós não somos de prosperidade, aqui na igreja nós não somos de fazer promessa. Por que você está aqui? E uma das coisas, irmãos, é para a gente poder alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Eu quero alimentar a minha alma com a palavra de Deus, eu quero alimentar a minha alma com as verdades de Deus, porque as verdades de Deus é que sustentam a minha alma, as verdades de Deus é que dão prumo para mim, as verdades de Deus é que ancoram a minha vida na hora da angústia, da doença, da morte, do problema, da dificuldade, da falta de esperança. São essas verdades, como essa que a gente vai meditar hoje, que nos mantém no centro. Essa semana, ontem, o presbítero Júnior, a gente estava na reunião do conselho, o Júnior estava andando meio assim, né? Parecendo aqueles caminhões velhos que a gente passa na BR, que eles estão meio torto assim, né? Sabe quando a gente acontece isso na vida? Parece que a gente está vivendo assim meio atravessado, as coisas não estão claras para a gente, porque algumas verdades, elas nem sempre são assumidas pela nossa mente, mas às vezes elas foram assumidas pela nossa mente, mas não são experienciadas pelo nosso coração. Essas verdades nos emocionam, essas verdades nos apontam caminhos, essas verdades chamam a atenção nossa para dizer, eu preciso me voltar para cá, porque se eu olhar aqui para essa vida, sem essas verdades, a vida fica muito sem sentido. E aí, eu quero que a gente medite hoje sobre o privilégio da filiação em Cristo, o privilégio da filiação em Cristo. E a primeira coisa, a nossa filiação é antecedida por um tempo de servidão aos rudimentos do mundo. A nossa filiação é antecedida por um tempo de servidão aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele terminou o capítulo anterior dizendo assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual era o problema aqui? Paulo tinha ido pregar o evangelho lá fora da Judéia, falou do evangelho da graça, falou que as pessoas não dependiam da lei, porque se as pessoas fossem depender da lei, dos seus esforços próprios para serem salvos, não tinha possibilidade. Falou que eles eram livres em Cristo, mas alguns irmãos judaizantes tinham vindo da Judéia, passado por lá, e começaram a falar para eles que não era bem assim. Vocês são livres, mas vocês têm de cumprir a lei, vocês têm de fazer assim, vocês têm de fazer assado, vocês têm de guardar isso, vocês têm de guardar aquilo. E o apóstolo Paulo fala, não desviem da verdade que eu preguei para o coração de vocês. Vocês são livres em Cristo, vocês são herdeiros em Cristo, a vida de vocês está sustentada em Cristo. E aí ele vai fazer uma explicação nesse momento, porque ele diz assim, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Paulo está querendo falar para eles assim, irmãos, prestem atenção, existe um tempo anterior. Nesse tempo anterior, os judeus, e ele era judeu, os judeus têm que entender que eles eram herdeiros, mas eles ainda não tinham tomado posse da bênção.
Eles eram a mesma coisa dos escravos, e aqui ele não está falando de condição social, não, ele está falando de condição espiritual, de judeu achar que ele era e o outro não era. Paulo diz assim: antes estava todo mundo na mesma condição, sabe por quê? Porque quando você é herdeiro, mas você ainda não tomou posse, você é igual escravo. Porque se você estiver sob tutores, o versículo 2, que era mais ou menos aí até os 14 anos de idade, ou se você estivesse sob os curadores, que era aquele grupo que ia até os 25 anos de idade, no nosso Brasil é 18, um tempo atrás era civilmente capaz alguém de 21, né? Lá era 25. Paulo diz assim: se você estiver num tempo anterior a esse, ainda que você seja filho do dono da terra, vocês ainda não têm posse. O povo judeu ainda não tinha posse, eles não entendiam qual era a condição deles antes, eles achavam que só o fato de serem judeus e só o fato de guardarem a lei dava para eles todas as condições. Paulo está falando: não, naquele tempo eram filhos, mas a condição era a mesma, porque ainda não tinham tomado posse. E aí ele vai aplicar, né, para a realidade espiritual, dizendo: assim também nós, quando éramos menores, quando a gente ainda não era maduro, quando a gente ainda não estava pronto, quando a gente ainda não estava na condição de filhos, quando a gente ainda vivia sob uma outra realidade, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Sabe, irmãos, é muito perigoso quando nós não sabemos qual era a condição espiritual que nós vivíamos antes de Cristo. Muito perigoso. É muito perigoso quando a gente não entende de onde que Cristo nos tirou. Especialmente antigamente, quando a gente ouvia aqueles testemunhos, né? Alguém vinha na frente e falava assim: eu matei 28 pessoas, eu pendurei minha mãe lá no pé de árvore, ela morreu afogada, morreu enforcada. Eu fumava droga, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu um monte de coisa, e aí Jesus veio para mim, me libertou, e eu agora estou aqui pregando a palavra, e a gente olha e fala: caramba, eu não matei ninguém, cara, eu nunca matei ninguém, nunca enforquei ninguém, eu não. Aí a gente tem a impressão de que assim, eu não sei de onde que eu vim. Sabe de onde eu vim? Sabe de onde você veio? Das trevas, da separação eterna. Você não sabia e eu não sabia que nós estávamos separados, e a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Às vezes a gente se esquece de onde nós estávamos, de onde nós viemos. Quando a gente não sabe de onde nós viemos, nós não conseguimos valorizar profundamente onde é que nós estamos. Eu agora estou na presença do Pai, mas antes eu vivia segundo os rudimentos desse mundo, diz o apóstolo Paulo. Rudimentos aqui tem vários sentidos, mas pelo menos 3 a gente para pensar. Rudimentos, eu vivia segundo as coisas mais elementares da vida. Antes de Jesus, eu vivia como as pessoas comuns, eu não sabia. Eu vivia segundo a coisa, segundo os ensinamentos do mundo. E é muito interessante porque o mundo, quando eu falo o mundo, eu estou falando das pessoas sem Cristo. O mundo, eles pensam que sabem tudo, eles pensam que sabem muito, eles pensam que estão com a condição muito boa, mas eles não sabem que estão andando cada vez mais para distante de Deus, perdidos, dirigido pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, diz a palavra. Eles não sabem. E Paulo diz assim: gente, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês viviam segundo os rudimentos do mundo. Uma terceira explicação aqui de rudimentos é que o apóstolo Paulo pode estar trabalhando com a ideia assim: vocês viviam segundo a realidade espiritual do mundo. Antes de Jesus, antes de vocês terem filhos, vocês não tinham consciência da situação horrível que estavam vivendo. Vocês não tinham consciência da distância que viviam de Deus, e não tinham consciência do peso que seria a condenação eterna, porque vocês viviam segundo os rudimentos do mundo. Se eu parar um pouquinho para dar uma olhada para a minha situação espiritual,
e eu entender o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que eu vivia segundo os rudimentos do mundo, e eu parar para pensar que essa verdade eterna, maravilhosa, linda, a palavra de Deus, a verdade que a Bíblia diz que foi escondida dos grandes e poderosos, mas foi revelada a mim, pequenino, é maravilhoso. Antes, eu vivia segundo os rudimentos desse mundo, mas agora eu posso experimentar essa segunda verdade. A nossa filiação se dá completamente na pessoa e na obra de Cristo. Antes, eu vivia segundo os rudimentos do mundo. Segundo, a minha filiação se dá totalmente, absolutamente na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Parece que eu estou falando o óbvio, e eu sei que estou falando o óbvio para vocês, mas o óbvio precisa ser relembrado ao seu coração, irmão. Se o óbvio não precisasse ficar sendo revelado ao teu coração, a Bíblia não estava completada. É a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Se alguém for pregar esse texto aqui, pode aplicar uma coisa diferente ou outra, mas é a mesma Bíblia há 2000 anos. E há 2000 anos é dito isso para mim e para você. Antigamente, você vivia segundo os rudimentos desse mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando a gente pega a Bíblia, aí a gente pega a nossa Bíblia, bota o olharzinho na nossa Bíblia e a gente vai entender isso assim. O apóstolo Paulo diz assim, quando você era um menino, você já era herdeiro, mas ainda não tinha posse. Se o pai morresse, deixaria sobre você alguém cuidando de ti para esperar o tempo de você se tornar adulto. É mais ou menos isso. Na plenitude do tempo, quando o tempo estava pronto, o pai já tinha predeterminado quando seria o tempo. A história caminhou, e na hora certa, era como se o tempo estivesse grávido, e na hora que deu de nascer o bebê, no tempo certo, na hora certa, Deus interviu na história. Na hora certa, Deus fez aquilo que o homem não poderia fazer, e o homem entender que agora ele não ia mais depender da lei, mas ele ia depender daquilo que ele fez. Eu não sei se você se lembra, nem sei se ainda faz isso hoje, lá em casa faz. Quando vai fazer pão, bota um copinho d'água, né? Faz a massa, bota um copinho d'água, põe uma bolinha, ainda faz isso, todo mundo faz isso ainda? Vai? Bota uma bolinha, eu não sei como é que funciona aqui, quando eu era criança eu era encantado com aquilo. Bota uma bolinha de massa, põe dentro da água lá, e eu ficava lá olhando, toda hora eu ficava olhando no copo, porque qual é a hora de colocar a massa para assar? Na hora que a bolinha sobe. E eu era criancinha, e eu ficava assim, dava uma bobeirinha, a bolinha subia, eu ficava triste porque eu não via a bola, né? A bolinha subiu, agora está na hora de botar para assar. A Bíblia diz assim, na plenitude, na hora que o tempo estava próprio, na hora que estava de acordo com a vontade do Pai, porque quem age na história é o Pai. Na hora que estava de acordo com a vontade do Pai, Ele enviou o seu Filho. Isso é importante, irmãos. Óbvio, mas é importante a gente parar para entender assim, que foi Deus quem fez. Não foi algo que eu fiz, não foi algo que você fez, não foi uma decisão de ninguém. Deus enviou. E não enviou um anjo, e não enviou alguém diferente. Deus enviou o seu Filho. Foi o seu Filho que veio para a cruz. De vez em quando eu preciso parar um pouquinho para lembrar sobre isso assim, caramba, eu tenho de entender que Deus deu o seu próprio Filho. Isso aqui é muito bonito, porque é alguma coisa que parte dele, e aí o texto vai complementando e diz assim, nascido de mulher. O Filho de Deus veio. Quando ele nasceu lá da mulher, ele veio de uma realidade que já existia, e ele se identificou com a história humana, porque ele nasceu de uma mulher, ele viveu como humano. Jesus veio, nasceu de mulher, porque o Senhor quis se identificar comigo, o Senhor quis se identificar contigo, e ele diz assim, nascido sob a lei. No grego não aparece o a lei, era assim, nascido sob lei.
Talvez ele estivesse falando sobre a lei do judeu, mas talvez ele estivesse falando sobre as regras humanas, para poder dizer assim: Jesus nasceu de acordo com as regras de vocês. Jesus existia antes, se identificou com mulher, nasceu de uma mulher e veio viver sobre as regras humanas para resgatar os que estavam sob a lei. Aqui aparece uma palavra importante. A palavra resgatar, se você abrir a sua Bíblia um pouquinho no capítulo 3, versículo 13, passa uma folha antes, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quando Jesus nasceu, irmãos, Ele nasceu, e aqui eu sempre me dirijo com muito carinho aos espíritas, porque os espíritas se sentem cristãos, e eles entendem que Jesus veio, mas eles não entendem que Jesus veio para morrer na cruz. Eles não entendem que Jesus veio para resgatar. Eles não entendem que Jesus veio para nos dar uma condição que nós não tínhamos. Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, porque a lei, todas as vezes que eu olho para a lei, que eu olho para os 10 mandamentos, eu chego à conclusão de que estou perdido, não tenho condição. Não tinha antes, quando eu vivia de acordo com os rudimentos do mundo, e continuo não tendo. Eu não tenho condição de ser salvo. Você não tem condição de ser salvo. Então, se a gente olhar para a lei, pesa sobre nós uma maldição que diz assim: você já está condenado. Mas Jesus te resgatou da maldição da lei, e olha o que diz assim: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você estava perdido, eu fui lá e te resgatei. Você estava separado, eu fui lá e te juntei. Você não era filho, agora você é filho. Eu adotei você como meu filho. Você não merece. Eu tenho consciência que você não merece, mas eu te recebi e te adotei como meu filho, não porque você faz alguma coisa que te torne digno disso, mas porque Jesus morreu na cruz por você. Ele veio de Deus, nascido sob mulher, nascido sob a lei, para te resgatar dessa condição e chamar você de filho, te adotar como filho. Eu gosto muito dessa experiência, porque eu me lembro da minha irmã, né? Já contei para vocês várias vezes, nesses últimos 30 anos já contei um monte de vezes aqui. Mas a minha irmã, nós adotamos a minha irmã. Meu pai não queria, e aí ela nasceu na casa da parteira que era atrás de casa. Eu era o mais novo, 9 anos, quase 10 anos depois da última, e meu pai não queria que me adotasse. Mas a criança nasceu e por vários problemas e situações lá, ela não tinha quem cuidasse dela, a mãe não queria, situações mais difíceis que dá para imaginar. E minha mãe foi lá e a mulher falou: dona Zanira, essa menina vai precisar de uma mãe, e a mãe não quer, e essa é uma criança para a senhora. Minha mãe ficou impressionada, emocionada, olhou a criança linda, foi lá em casa e falou com meu pai, e a minha irmã se empolgou, e aí meu pai disse: eu não quero, eu já criei meus filhos, e eu não tenho mais condições, eu não quero. Meu pai já tinha talvez 58 anos, então não queria de jeito nenhum. E minha mãe falou: mas ela não tem nada, ela não tem roupa, ela não tem alguma coisa, essa criança precisa de alguém para cuidar. Ele diz assim: vai lá, compra a roupa, leva, põe na menina e deixa ela lá que alguém vai pegar. E minha mãe foi lá, comprou a roupa, colocou na menina, botou no colo e trouxe para casa. Bem obediente, né? Aquela mulher assim, bem, trouxe para casa. Meu pai saiu para lá e meu pai tomava uns goró, e aí ele chegou bem queimado já de tarde. Na hora que ele chegou, ele olhou a menina assim, aí olhou para ela e disse: homem, tu trouxe a menina? E ela disse assim: ah, seu Tom, eu trouxe. Aí ele olhou assim: é bonita ela, e deixou lá. E aí no outro dia, meu pai não falava, meu pai era muito calado, levantou cedo, perguntou para minha mãe assim: como é que vai ser o nome da menina? E minha mãe disse: vai ser Cristiane. E a minha irmã disse: não, vai ser Joelma. Ele disse: mas como é que vai ser, Joelma ou Cristiane? Aí fala: não, vai ser Joelma. A outra disse Cristiane. E aí ficou aquela conversa por lá. Mais tarde meu pai pegou o ônibus na vilinha que a gente morava lá, era tipo Candeias, Porto Velho. Pegou o ônibus, foi para a cidade, e quando chegou de tardezinha, ele chegou lá com certidão de nascimento. Naquela época não tinha juiz, né? Ninguém ia falar com o juiz para perguntar se eles aceitavam, se eles concordavam. Acho que meu pai nem contaram para ele que tinha que falar com o juiz. Ele não sabia. Aí ele foi lá e voltou com a certidão de nascimento.
Joelma Cristiane Vidal Flores. Adotou, é filha. Como um dizia que era um nome, outro dizia que era outro, ele botou os dois. Joelma Cristiane Vidal Flores. Irmão, Deus na cruz, em Jesus Cristo, te adotou como filho e botou em você o nome dele. A gente precisa aprender a tomar posse disso, porque Jesus te resgatou. Resgatar você dessa condição ajuda o teu coração e ajuda o meu coração, para que a gente não se esqueça. É importante, por isso é que a gente tem que pregar isso. Não se esqueça, querido, não é você. Você não é digno, não. Não imagine que exista alguma dignidade em você, é Jesus. Deus te adotou como filho em Jesus. Não é a igreja, não é o pastor, não é a religião, não é qualquer outra situação. Então, não caia na besteira de em algum instante você achar que é tão bom que por isso merece o céu, ou que é tão ruim que por isso não merece o céu. Não, você já é ruim mesmo, não merece não. Mas a frase é: nós não somos capazes de fazer nada que faça Deus nos amar mais, e não somos capazes de fazer nada que faça Deus nos amar menos, porque Deus nos ama em Cristo. Toda obra é em Cristo. Então, por isso a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem o justifica. Na hora que você estiver espiritualmente se sentindo acusado pelos teus pecados ou por alguma situação, Satanás sim tem direito de te acusar, mas não adianta, porque não é em ti que está a justiça, é em Jesus. Então, quando eu olho para o passado, eu preciso entender: antes eu vivia segundo os rudimentos do mundo. Eu olho para o presente, eu preciso entender: toda a minha filiação se dá em Jesus Cristo. E aí eu olho para poder entender que toda essa filiação, ela se dá pela aplicação do Espírito Santo. Aqui, veja o que diz para terminar: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quem aplica essa verdade em nós é o Espírito de Deus. A gente é filho porque o Espírito aplica. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de que agora foi colocado em você esse Espírito do Filho, que é Jesus, que pode olhar diretamente para Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Essa é uma junção de duas palavras. A palavra mais antiga que eles tinham, que era do aramaico, que era o Abba, e que vinha com a tradução na frente Pai, para poder juntar as coisas. Paulo diz assim: vocês que não são judeus, vocês que antes eram escravos, vocês que antes viviam segundo os rudimentos do mundo, o Espírito Santo de Deus aplica no teu coração esse Espírito do Cristo, que você pode parar em qualquer momento, onde você estiver, em qualquer circunstância. Você pode estar lá no meio do pecado e você ter a consciência de que você é filho e poder falar assim: Pai, misericórdia, me livra daqui. Pai, misericórdia, me tira desse lugar. Pai, me tira dessa condição, porque eu não estou falando com alguém distante, porque eu não estou falando com alguém transcendente, porque eu estou falando com o meu pai, com o meu paizinho, porque eu sei que estou aqui, mas não sou daqui. Quando você estiver diante da morte, quando você estiver diante da pior das situações, você poder parar diante de Deus e falar assim: Abba, Pai. Eu posso olhar para o Criador do universo, eu posso olhar para o Todo Santo, eu posso olhar para o Todo Perfeito e dizer para Ele: Paizinho, você é meu Pai. Eu tenho liberdade para poder te chamar de Pai. Quem é que faz isso? O Espírito Santo, que aplica no meu coração essa verdade. E ele diz assim: de sorte que você já não é mais escravo, porém filho, e sendo também filho, você é também herdeiro por Deus. Então, toma posse desse fato. Mas aí tem duas palavras importantes ainda. Primeiro, você nunca vai conseguir fazer isso no teu filho. Não adianta, pai, não adianta, mãe,
Você nunca vai fazer isso no teu marido, na tua esposa. Não imagina que você vai conseguir colocar no coração do teu filho que ele é filho de Deus, ou do teu marido, ou do teu... Essa é uma obra do Espírito Santo, ela é sobrenatural, ela é extraordinária, não se coloca na escola, não dá para fazer um laboratório espiritual que eu vou agora ministrar que você é filho. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, se você às vezes tem dúvida com relação a alguém da tua família, fica orando e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra dele, porque quem aplica isso é o Espírito Santo de Deus. Agora, se você já experiencia isso, amado, toma posse disso. Toma posse disso. Você não é mais escravo, você é filho. E você tem o privilégio de, em Jesus Cristo, parar em qualquer circunstância da tua vida e dizer assim: Abba, Pai. A minha amiga estava falando essa semana assim: Luiz, eu creio na salvação em Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Às vezes eu fico angustiada porque eu não sei como é que vai ser lá. Eu falei: eu também não, querido. Porque a Bíblia me aponta algumas coisas, eu não sei, eu não quero nem saber como é que vai ser, eu sei que eu vou. Essa que é a questão, é a gente poder estar diante da morte e entender, ainda que eu tenha de morrer, eu morro em Cristo. E se eu tiver de ficar vivo para ficar orientando os mais novos, eu fico em Cristo. E se eu me angustiar em algum momento da vida, eu preciso tomar consciência que tudo é em Cristo. Que Jesus é a minha vida, que Jesus é meu universo, que Jesus é meu centro, que Jesus é o sentido da minha existência. Eu vim por causa de Jesus, eu não vivo mais segundo os rudimentos do mundo, eu estou agora aqui porque o Filho de Deus nasceu de mulher sob lei, me resgatou, e agora eu olho para frente e eu sei que o Espírito Santo que aplicou essa verdade em mim, vai continuar aplicando, e ele me dá a condição de chegar diante de Deus e dizer: Abba, Pai. Essa é verdade no teu coração? Você experimenta o fato de que você é filho e filha do Senhor? Você sabe que o Espírito Santo já aplicou no teu coração a obra do Cristo? Lá na tua casa, a tua vida é dirigida por esse princípio. Os teus sonhos, teus projetos, teu casamento, tua existência, tua vida, é dentro dessa condição assim de parar: Senhor, eu sei que eu sou filho do Senhor, feito assim por tua graça. Essa verdade anima teu coração? Ou você espera que anime mais o teu coração se eu pregar uma série de sermões aqui sobre assim, vencendo as angústias da vida, 4 formas de ser feliz, princípios da prosperidade, derrubando os muros da vida? Querido, no dia que a gente tiver essa verdade, não tem muro da vida que precisa mais ser derrubado, porque já foi. Não tem prosperidade mais que a gente precisa, porque já tem. Não tem mais angústia no mundo que suporte, porque essa é a verdade essencial da nossa vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado por Ele, nascido de mulher, sob a lei, te resgatou da maldição da lei, e agora você é filho, é filha, e quem faz isso no teu coração é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer, vá atrás de quebrar os muros, de arrumar forma de prosperidade, de achar sentido de alguma coisa, porque você está pebado, e eu estou falando pebado para não falar lascado, porque lascado é feio, né? A gente que é de origem nordestina, lascado é que tirou uma lasca de você. Mas aí as pessoas não gostam que eu fale, então assim, vá procurar outra coisa, você está pebado, porque o sentido da existência é poder fechar os teus olhos, com medo da morte, ou com medo de perder a amiga que vai morrer, ou com medo de ter um problema para frente que é horrível, qualquer circunstância, você poder parar num cantinho e falar assim: Abba, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a nossa vida, irmãos. Essa é nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que essa verdade faça o teu coração vibrar. Para na hora que você falar assim, não sei mais por que eu estou aqui, eu já fiz tudo o que tinha de fazer, você possa parar um pouco e dizer, caramba, eu estou errado, cara. Eu tenho Cristo. E Cristo é o sentido da minha existência. Vamos ficar em pé? Vamos orar?